Record. E aí, povo? Vamos para mais um programa Cuidado que Transforma. E hoje a gente vai falar sobre, olha que coisa maravilhosa, quando o corpo pede socorro, o que a exaustão física revela sobre você. O nome do nosso programa, Cuidado que Transforma. E o tema do nosso episódio 9. Seja muito bem-vinda ao Cuidado que Transforma. Aqui nós discutimos para você, mulher, as estratégias na sua jornada para resgatar a confiança pessoal e melhorar seus relacionamentos familiares, mesmo que você não confie em terapias. Eu sou Marlene Silva, especialista em saúde integrativa sistêmica e bem-estar. E o nome do nosso episódio de hoje, o tema é quando o corpo pede socorro, que a exaustão física revela sobre você. Você já se perguntou por que é que você vive cansada, mesmo dormindo a noite toda? Você levanta cansada, levanta exaurida, parecendo que não dormiu nada a noite toda. E aí você fica não só cansada, você fica estressada, irritada, com um alto grau de irritabilidade e a tolerância fica praticamente zero. Ou seja, você não gosta nem de responder às perguntas que te fazem pela manhã. Você levanta parecendo que tem por obrigação, assim, na força do ódio mesmo, como falam, mas lembrando que a noite foi super cansativa, por quê? Você não descansou nada, né? Então parece que você vive nesse processo de levantar, sair, mas parece que não sai do lugar. Ou seja, você vive no cansaço, vive sob esse cansaço extremo. Sente dores constantes, peso nos ombros ou tensão muscular? As dores no corpo respondem pelo quê? Pela noite mal dormida. Por quê? O corpo, ele grita quando você não cuida dele. Então, se você não tem uma noite de sono reparadora, você sente dores pelo corpo, dores constantes, dores que te acompanham aí há muito tempo, né? Os ombros ficam com aquele peso que você tá parecendo que vai morrer. Literalmente, o peso nos ombros são extremos. Ou até mesmo tensão muscular, tensão aqui nessa região cervical. Aí fica com aquela tensão, aquele ombro que tá tenso. Então parece que você está em alerta o tempo todo. Você se sente assim? Já parou para pensar que esse peso nos ombros pode ter um endereço, um nome que você não está dando o quê? Atenção ao seu corpo. Não está dando atenção a essas dores que está mantendo você nesse desânimo e nesse cansaço extremo, porque o corpo está pedindo socorro. Mas essa exaustão física revela o que sobre você? Revela que você não está dando atenção devida a essas situações, a esses pesos, né? Querendo carregar o mundo nas costas, mas não dá conta, não é verdade? Como está sua energia ao acordar? Tá lá no alto, né? Você levanta assim a 1000 por hora, fazendo tudo, resolvendo tudo, faz o café, faz o lanche, cuida das coisas, cuida de sair de casa para trabalhar com aquela energia toda? Ou você levanta quase como uma sonâmbula? Né? Numa obrigação, fazendo, tateando as coisas para fazer, sem pensar direito no que vai vai fazendo, sem nem pensar naquilo. Sua energia está no guindaste, na base de puxar você e levantar você do lugar? Desse jeito? Então, me conta aqui.
Como que a sua energia vai ficar então ao final do dia se de manhã você acorda quase que no automático e vai fazendo as coisas no automático devagar e lentamente? Você escuta os sinais do seu corpo ou silencia tudo com café e obrigação? Você vive, né, com esse seu jeito silencioso de guardar tudo para você e vivendo tudo à base do café? Ah, cafeína me alerta, cafeína me deixa esperta e eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e vai na base da obrigação. Você escuta os sinais que o seu corpo? Ou você está silenciando ele com o cafezinho e com a sua obrigação, seu desejo de fazer acontecer? Seu corpo está pedindo socorro, não tá não? Me conta aqui. Me conta aqui abaixo, me conta nos comentários. Se eu não estou falando, não é com você que está aí do outro lado, ó, só na base da cafeína, vivendo obrigatoriamente para agir e para ganhar dinheiro e pagar as contas? Na base da obrigação. Ó, eu tenho que fazer acontecer, eu não posso falhar, eu tenho que, e eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, fica nessa mesmice e nesse automatismo. Quais emoções você tem guardado e não tem expressado? Emoções a gente tem que vivenciar, mas você tem só guardado elas, né? Fica com aquela raiva, aquela vontade constante de partir para a briga, mas não pode. E aí você fica o quê? Estressado, fica guardando aquela raiva, fica guardando aquele rancor, aquela tristeza, né? Não vão silenciar, vão ficar calados, não vão brigar, não é assim que a gente fica? E aí, você tem guardado tudo ou você tem que se expressado? Eu imagino que você tem guardado e expressado quase nada. O que seu corpo está tentando dizer e você não está ouvindo? Seu corpo está dizendo que você está cansado, está estressado, precisa se ouvir mais, precisa se expressar mais, precisa parar de carregar tudo nas costas, porque aqui, ó, é obrigação. Ou aquela dor infinita nas costas está dizendo o quê? Que você não sabe dividir as obrigações, você não delega, você carrega tudo com você. Ou você está com aquela dor infinita nos joelhos que está te impedindo de ajoelhar-se e de sen- colocar o ouvido no chão e partir para a não obrigação, mas o fazer acontecer. Porque quando você ajoelha, é sinal de humilhação, ou pelo menos o seu corpo acha isso. E aí você sente dores constantes no joelho que te impede de dobrar-se frente às dificuldades da vida. Você não pede desculpas. Você guarda para você, não, eu tô certa, eu tô sempre certa. Seu corpo tenta dizer para você que você não está sempre certa. Você não é a voz da razão e o seu joelho está só piorando, impedindo você de ajoelhar-se, de dobrar-se. Ou você é aquele que tá com uma dor aqui, ó, no quadril, as articulação da pelve com com o fêmur, né, a cabeça do fêmur, que chama acetábulo, tá, ó, sendo o quê? Deteriorada pelo quê? Pelo seu não movimentar, pelo seu não partir para frente. Seu corpo está dizendo que você deve partir para frente e deixar o mundo lá atrás, ó, deixar o que viveu lá atrás como experiência e você não desapega daquilo. Não quer, ó,
movimentar e partir para frente. E aí o seu corpo fica gritando essa dor aqui na região da articulação do fêmur, da cabeça do fêmur com a pelve, né? Esqueci o nome agora. A nossa querida amiga. Aqui, a nossa bacia, né? Muitos falam desse jeito, a bacia. Pois é, seu corpo está tentando dizer para você que você precisa largar o passado para trás, perdoar o passado e dar um passo à frente, porque você merece viver o presente, mas você prefere ficar lamuriando o passado, lamuriando as dores, as perdas do passado, o que você já vivenciou, não é verdade? Você se permite parar ou só para quando você adoece? Você só para quando sente dores? Você só para quando você está com o corpo todo pedindo arrego? Quando o seu corpo adoece, quando você tem uma infecção severa que para você, só assim que você se permite parar? Ou você se permite ficar sem fazer nada, sentada no sofá assistindo filme, assistindo algo que você gosta? Isso, não estou falando todos os dias, mas é necessário parar sem fazer nada. Às vezes assistir um filme só por assistir, ou às vezes assistir um filme com aquela pessoa que você ama. Dá um tempo para você, dá um tempo para ela, tempo de qualidade. Você se permite fazer isso? Você se permite parar e não fazer nada? Ou seja, fazer algo ali prazeroso com você, por você e com quem você ama? Ou só a doença para você? E se a exaustão, ela não for fraqueza, mas um grito da sua alma, um grito de que pede socorro, um corpo cansado, ele grita demonstrando exaustão, você parece que não sai do lugar, tudo que você faz, você não dá continuidade, aí você fica se sentindo esquisita, devendo, né? Mas essa exaustão, né, esse cansaço mental e emocional, ele não é só fraqueza, mas algo que a sua alma já está gritando, pedindo socorro para você parar, vivenciar a sua dor, vivenciar a sua perda, vivenciar a sua emoção, o seu luto, né, a sua perda, o seu casamento frustrado, vivenciar o seu papel de mãe e você não está fazendo nada disso. E aí a sua alma, ela dá um grito, ela grita por socorro. Aí vem aquela exaustão, que parece que você está agindo tudo no automático e você não consegue absorver aquilo que você está fazendo. Esse é o contexto do nosso episódio de hoje, um contexto de deixar de dizer não, né? Mas e de autocuidado negligenciado, de fazer tudo de forma automática, de guardar suas emoções e não expressá-las adequadamente, não escutar os sinais que o seu corpo dá. Isso sim, são todos, esse é o contexto, essa é a situação que a gente vivencia, que você, mulher, vivencia nesse mundo que gira tão rápido às vezes que a gente não consegue absorver que é o corpo quem vai gritar em breve. É o corpo ou é a sua alma? Me responde aqui. Qual que vai gritar primeiro? Então, esse é o nosso contexto. Essa é a nossa verdade. Então, ignorar o seu corpo parece resolver tudo, mas por enquanto.
Mas é o quê? É um atalho que leva ao esgotamento. Porque ignorar o que o nosso corpo, os sinais do nosso corpo, é achar que vai resolver, mas não resolve. É um atalho, sim, que leva você ao esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento mental e você passa a não ter prazer na vida. O que é, o que esse atalho então não é? Não é força, porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser forte. Mas dar conta de tudo não é ser forte, não é ser produtivo, não é dando conta de tudo que a gente consegue realmente absorver a vida com qualidade. É, na verdade, sobrevivência em modo automático, que cobra um preço altíssimo. Qual é esse preço? A sua saúde. Então, nesse contexto de hoje, nessa história de hoje, nós temos que o quê? Não se ignorar o que o corpo parece aprontar, né? O que o corpo está dando sinais, não ignorar isso é o que há para você passar a o quê? A ouvir, a entender que você não precisa ser forte o tempo todo, que você não precisa resolver tudo o tempo todo, porque tudo isso leva você ao esgotamento físico e mental. Então, esse atalho não é força, não é produtividade, não é dar conta. Se você sobrevive nesse modo de automatismo, de não ter prazer e não entender aquilo que você tem que fazer, as responsabilidades que você tem no dia, dividi-las, né? E enumerá-las com aquelas que têm maior risco, aquelas que você precisa fazer hoje, ou seja, indicar para você, para sua mente, o que você precisa de analisar hoje, qual plano que você tem que traçar no dia de hoje, para você dar conta realmente de fazer, pelo menos o que é necessário. Por quê? Porque nós não damos conta de tudo. Nós não temos que ser forte o tempo todo. Reconhecer os sinais do corpo é o começo do cuidado real. Na verdade, é uma oportunidade, é um benefício que você se dá, se presenteia. É o convite que a vida te faz para transformar cansaço em presença. Você já imaginou parar um pouquinho? Não, eu tô muito cansada, né? Eu ultimamente estou fazendo assim, ó. Quando eu começo a arrumar a minha casa, né? Que eu gosto de cuidar da minha casa, das coisas que eu, das minhas coisinhas, limpar, higienizar, colocar as coisas no lugar. Então, o que que eu faço? Eu vou priorizando, vou fazendo aquilo que é mais necessário no dia a dia, de segunda a sexta, e sábado e domingo eu dou uma geral, mais a pesada, né? Aquela que tem realmente uma faxina geral, vamos assim dizer. Essa faxina geral é o que você faz com o seu corpo, né? No dia a dia, você vai o quê? Vai verificando que você está cansada, que você precisa de um descanso maior, que você precisa de uma noite de sono maior. Então você passa o quê? Ouvir os sinais, passa a prestar atenção, reconhecer que o seu corpo está dando sinais de cansaço e, com isso, você passa a transformar e priorizar o quê? O seu sono de qualidade, a sua alimentação de qualidade. Tudo isso vai influenciar e vai o quê? Vai transformar esse cansaço em presença, em cuidado, autocuidado e presença com quem? Presença com a sua família, presença com a família. A gente tem exemplos reais de mulheres reais que conseguiram fazer isso e que fazem isso. Vou te dar exemplos de mulheres que hoje
conseguiram entender que equilibrar a sua vida, equilibrar a sua saúde de forma integral é sim possível. Olha para você ver. Luciana, mãe de dois, 45 anos, vivia cansada, sem vitalidade, sem energia para nada. Hoje, equilibrou sua rotina com práticas integrativas. Como que ela conseguiu fazer isso? Parece simples, mas foi o quê? Transformação real a partir dela ouvir o seu corpo, ouvir que aquele cansaço, aquela falta de energia estava o quê? Prejudicando. E que ela precisava de trabalhar uma rotina equilibrada, começando por uma alimentação adequada, começando por atividade física, começando por práticas integrativas que ela colocou em prática. Ela passou a entender que ela não precisava ser a super mãe, a super mulher, mas ela poderia fazer um pouco todos os dias para ouvir mais o seu corpo e a respeitar mais o seu corpo. Com isso, ela passou a alimentar-se melhor, passou a interagir melhor com as pessoas, né? E a equilibrar sua rotina. Então, o quê? Equilibrar a rotina parece simples, mas não é. É uma prática, é um autocuidado todos os dias e de forma disciplinar. Uma mudança de hábito, ela não acontece de um dia para a noite. Uma mudança de hábito, ela acontece com constância e com rotina. Ou seja, você não aprendeu a escovar os dentes e começou a fazer isso do nada perfeitamente. Você foi o quê? Aprendendo a técnica correta de escovar os dentes, o tempo correto que você tem que manter a escova, né? Ó, a escovação dos dentes. A escovação não é só os dentes, você tem que escovar também a língua, né? Ou seja, então é uma escovação para ser eficiente, não basta só escovar os dentes, ainda tem que passar o quê? O fio dental. Então ela equilibrou essa rotina e passou a fazer isso todo dia com constância. Não basta passar o fio dental hoje e daqui um ano passar de novo. Não vai resolver, tem que passar todos os dias. E aí ela equilibrou a sua rotina. E foi só assim que a Luciana hoje, ela tem saúde em todos os níveis e hoje ela deu assim, ó, adeus ao cansaço, à falta de vitalidade. Porque ela viu onde que estava o problema, na sua qualidade de sono e na sua rotina louca. Então, ela passou a o quê? Disciplinar a sua rotina e gerar um equilíbrio nela. Não foi do dia para o outro. Não esqueça disso. A Janete, com 39 anos, com um filho, dores no corpo o tempo todo, ela passou ao quê? A trabalhar mudanças simples de autocuidado e essas dores no corpo desapareceram. Então foi simples. Mudanças de autocuidado? Foi. Mas o que que é autocuidado? É a respeitar o seu corpo, a entender por que que o seu corpo dói. É por excesso de parasitas, é porque o seu corpo está cheio de metais pesados, ou porque está inflamado, porque a sua alimentação, como que tá? Então ela passou a entender isso, passou ao quê? Autocuidar-se, ela passou a cuidar da sua alimentação, retirou os alimentos inflamatórios, aqueles alimentos que não faziam bem para a saúde dela, e fez essas mudanças simples, mas mudanças efetivas, mudanças que ela viu que faziam sentido. Ou seja, hoje ela não tem dor no corpo mais. Por que que ela não tem dor? Tirou alimentos inflamatórios e foi o quê? Mudou a alimentação e introduziu alimentos que faziam sentido para o seu corpo, ou seja, que não deterioravam a sua energia e não inflamavam o seu corpo. Simples, mudança simples? Sim, mas quando a gente quer se cuidar, quando a gente se ama, a gente o quê? A gente busca a causa dessas dores no corpo.
Elas não desaparecem assim, não é verdade? A Janete descobriu isso com pequenas mudanças. A Silvia, 30 anos, controlava tudo, até que o corpo travou. Então ela queria controlar, né? Ela controlava tudo, controlava os seus subordinados, controlava a sua empresa, controlava, ou pelo menos ela achava que controlava, né? E aí o corpo travou. Ela teve um travamento na coluna que ela não conseguia mexer. Por quê? Porque ela carregava tudo só para ela, né? Então eu sou a Mulher Maravilha e eu dou conta de tudo. Mas o corpo dela entregou isso totalmente. O corpo travou. Por quê? Nós não somos máquinas, nós somos corpo físico, corpo mental, corpo espiritual e corpo emocional. Então, temos que dar atenção para todas as áreas. Todas essas áreas têm que ter uma atenção adequada. Do contrário, vai travar. Vai haver um processo de que não dá certo ali. Vai travar. Vai! Corpo trava. Nem pode ser hoje, pode ser daqui a um tempo, mas normalmente o corpo não dá conta. E aí é difícil para as pessoas entenderem isso? Com certeza. Mas hoje a Silvia não tem mais isso. Por quê? Porque ela vive com mais consciência e mais leveza. Parou de querer controlar a vida dos funcionários, né? Colocou regras, né? Dividiu tarefas, enumerou responsabilidades, passou a não carregar tudo, né? E passou ao quê? A ter domínio do mundo ao seu redor e das suas responsabilidades e das habilidades que ela tinha. E passou ao quê? Delegar. Passou a não sobrecarregar o seu corpo, porque uma hora ele grita. Quais então seriam as desculpinhas que você me daria? Eu vou enumerar aqui algumas desculpinhas que muita gente dá. Ai, mas eu não tenho tempo para ficar parada. Eu não tenho tempo para cuidar, para ir à academia. Nossa, eu não tenho tempo para isso. Ai, eu não tenho tempo para aquilo. Gente, o tempo é a gente quem faz ele. Se você não parar por escolha própria, o seu corpo vai parar por você. Se você não bebe água, você vai ter um problema renal, pode ter um cálculo. Então, seu corpo vai parar por você. Ou, por exemplo, quando você come, né, esses alimentos não nutritivos e que deixam a sua saúde em desequilíbrio. Seu corpo vai gritar, vai ter problemas de estômago, vai ter problemas de digestão, e aí você vai o quê? Vai ter que tomar medicação às vezes por anos a fios, vai ter que entender que a alimentação saudável não é só uma questão de orientação do profissional de saúde, mas sim uma necessidade que o seu corpo pede. Então, para você ter qualidade de vida, para você ter saúde integral e para você ter imunidade para dar conta desse tanto de situações que você vivencia no dia, você vai ter que escolher, fazer escolhas saudáveis, fazer escolhas conscientes. Então, entender que o seu corpo, ele pede constantemente qualidade em sono, qualidade em alimentação, qualidade em, que mais? Qualidade em sono, qualidade em alimentação, sono, reparador e qualidade nas escolhas que você faz, né? Se você escolhe ficar parada, sem atividade física nenhuma, seu corpo vai enferrujar. Aí vai surgir dores que até então você não sentia, vai surgir obesidade, né? Ganho de peso, que vai te impedir de você fazer aquilo que você gostava.
até mesmo ter uma atividade sexual prazerosa, né? A gordura também impede isso. Impede e até mesmo dificulta, por exemplo, no caso do homem, a o quê? A ter ejaculação precoce, por exemplo, né? Não tem prazer em ter uma atividade sexual prazerosa e longa, né? Então, ou seja, tem uma ejaculação precoce, tem uma dificuldade em movimentar de tal forma, em fazer essa ou aquela posição. Tudo isso seu corpo mostra para você. E você, às vezes, não quer dar atenção, não consegue mais vestir aquela roupa que você gostava tanto, não é? Por quê? Porque você não está cuidando, não está fazendo escolhas conscientes, escolhas que vão fazer com que você tenha uma saúde condizente, uma qualidade de vida condizente e um peso adequado. Porque quando você aumenta o peso, você corre riscos diversos na sua saúde, não é verdade? Não é uma questão. Então, quando falam para você que você precisa ter hábitos de vida saudáveis, não é só modismo, não é só orientação, é uma necessidade. Agora, escolhas tem consequências. Se você quer ter longevidade e qualidade de vida, você tem que buscar modificar as suas escolhas. Simples assim. Um jeito errado é você ignorar o que o seu corpo grita, ignorar os sintomas, ignorar você não estar mais vestindo a roupa X e ter que comprar um novo guarda-roupa. Mascara com remédios, né? Você vive sentindo dores, né? Pelo corpo, dores, quando você não dá conta de fazer determinado, por exemplo, uma caminhada leve, né? De 2, 3 quarteirões, você chega parecendo que você tá correndo do bandido, né? Não, e aí você continua nesse ritmo acelerado, né? Que a vida pede rapidez, agilidade, e aí você continua fazendo isso. Esse é um jeito errado de você manter-se sem aderir a escolhas saudáveis. O jeito certo é você parar, escutar seu corpo, ouvir o que ele está dizendo, fazer pausas, né? E tratar o seu corpo como parceiro, não como máquina. Porque nós somos únicos e nós merecemos. Então, a primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. Então, trata o seu corpo com amor. Quando você alimenta adequadamente, você não trata o seu corpo, você trata o seu. E você está o quê? Traduzindo o amor que você sente por você mesma. Quando você alimenta de qualquer jeito e com qualquer alimento, você está amando você? Quando você não dá atenção para a sua saúde, para as suas necessidades, né? Ai, eu não posso fazer xixi agora, vou segurar, vou segurar. Você está tratando seu corpo como máquina. Seu corpo não é máquina. Seu corpo precisa de pausa, seu corpo precisa ser escutado, seu corpo precisa de descanso, precisa, mas precisa de atividade, e atividade rotineira. Seu corpo precisa de movimento. Então, trata o seu corpo como parceiro e não como máquina. Sinta o seu corpo, sinta por que que você está tendo essas dores aqui, por que que está doendo tanto as articulações. Eu preciso entender por que que eu estou sentindo tantas dores no estômago. Você já parou para pensar que não é, talvez seja o excesso de cafeína que você está jogando para dentro para ter o quê? Energia, né? Cafeína te dá energia. Você quer o quê? Carregar o mundo nas costas e joga a cafeína como combustível para o seu corpo. Cafeína em excesso, ela deixa você em alerta e o cansaço logo em seguida vem como se fosse um chicote, te pegando de jeito e não deixando de acertar aquela pontinha fina no final desse chicote. Então, um jeito certo para você.
Ouvir mais o seu corpo é você tratá-lo com carinho, cuidando, realizando atividade física prazerosa, né? Hoje, atividade física não é modismo, atividade física é uma necessidade. Enquanto nós não entendermos que o corpo ele pede esse cuidado, você a longo prazo vai sofrer as consequências, porque o corpo vai ditar as regras e não você. Você vai parar de ter autonomia, né, do seu corpo. Você vai comparar, vai ter que ir com 57 anos aí, ó, tendo um problema renal, ter que usar uma sonda para fazer xixi, porque você não estava dando atenção pro seu rim, não estava alimentando, não estava cuidando desse rim, e esse rim foi a longo prazo se deteriorando. É, uai, tratou ele como máquina. Agora você vai colher as consequências. Você já imaginou como uma sonda é dolorosa para passar no seu canal uretral e aí você, ao invés de fazer xixi pelas vias próprias, passar a fazer xixi por uma sonda? Que horrível, não é não? Você já imaginou isso? Pois é, seu corpo, ele só vai te tratar, devolver a forma como você cuidou dele até então. Então, quando eu vejo uma pessoa nova usando uma sonda, eu não tenho dó mais não, porque eu sei que foi ela que fez isso. Antes eu tinha dó, hoje em dia eu não tenho mais não. Se ele quer uma sonda, vamos passar uma sonda. Uai, simples assim. Se ele quer cuidar do corpo, ele vai ser cuidado. Agora, por exemplo, eu com eu hoje tenho 44 anos. Eu não tomo nenhum medicamento. Conheço pessoas que mais novos que eu, tomam medicamentos aí, ó, de longa data. Mas por quê? Cuidam do corpo? Ou acham que o corpo é uma máquina? Só me responde isso. É assim, gente, é simples. Eu já tive dó de pessoas, né? Já fiquei assim triste de ver pessoas com sonda. Hoje em dia eu não sinto mais nenhuma pena. Eu só vejo que ele tratou o corpo como máquina. Só que o corpo não é uma máquina. Ele tratou o corpo com carinho, cuidou da alimentação, cuidou da hidratação, cuidou do sono com qualidade? Não. E o corpo gritou? Gritou. E vai sempre para o elo mais fraco, né? Alguns vão para o sistema renal, outros vão para o sistema cardiovascular, outros vão para o sistema pulmonar, outros vão para imunidade, outros vão por exemplo, por câncer. Por quê? Guarda a emoção, não vivencia a emoção, fica guardando ela ali, o corpo oxida. Nós somos energia em movimento. Nosso corpo é matéria, e matéria, a matéria, ela é o quê? Ela tem átomos, prótons e nêutrons. E esses três itens, eles vão o quê? Eles estão ali em movimento o tempo todo. Então, se o seu corpo é movimento, se a sua energia é movimento, por que que você tem que ficar parado? Você não tem. Você não é máquina para ficar parado e logo em seguida você andar. Ele ferruja. Então, trate o seu corpo como parceiro. Cuide dele hoje para que você tenha longevidade, qualidade de vida e não dependa de nenhuma máquina, de nenhuma sonda para fazer xixi, tá bom? Use o que você tem hoje, beba muita água, cuide-se, alimente-se com qualidade. São pequenos passos que você pode dar todos os dias, mas tem que dar com parceria. Então, cuide do seu corpo para você não ter que usar medicamentos a longo prazo, de forma crônica, ou em breve usar, por exemplo, uma sonda, que foi o exemplo que eu dei aqui, que é tão horrível, né? Causa infecções, né? Porque não é um corpo estranho que tá, uma, um látex tá aqui, tá ali, ó, machucando a sua uretra para chegar até a bexiga para fazer o que o seu corpo faria.
com desenvoltura. Mas você prefere usar o quê? A sonda a longo prazo, se você não cuidar do seu corpo. É assim. Isso é a sonda falando do sistema renal e dos outros órgãos e sistemas. Então, um pequeno passo para você colocar em prática hoje. Coloque a sua mão sobre o coração e pergunte para você mesmo. Pergunte. Feche os olhos e não tenha vergonha. O que eu tenho ignorado em mim? O que eu tenho ignorado em mim? Anote a resposta, tá? Não deixe de anotar. A gente tem que parar de julgar. Ai, mas eu sou uma besta. Eu vivo tentando agradar os outros e não cuido de mim. Então, cuide de você hoje. Anote. Anote a resposta, não deixe de anotar, porque quando você anota, você acolhe aquela aquela situação que você estava ignorando há anos-luz. E acolha sem julgamento. Porque a partir do momento que você acolhe o que você estava ignorando, você passa a o quê? A ouvir mais as suas emoções, a vivenciar as suas emoções. E faça isso de forma que a sua energia, o seu cuidado, transforme o hoje que você está vivendo. Então, nesse episódio de hoje, a gente conversou sobre o que a exaustão física está tentando te dizer e por que ignorar os sinais do seu corpo pode estar afastando você da vida que você deseja. Então, dores silenciosas, falta de energia, sobrecarga emocional, tudo isso é o seu corpo te pedindo socorro. Então, assista esse vídeo até o final, acolha e transforme a sua dor em direção de cuidado real. Então, não perca o nosso próximo episódio na próxima quinta-feira. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.